Salve, salve, rapaziada. Aqui quem fala é o Mal. E aqui é o Matheus. Rapaziada, episódio especial para falar ali da luta do UFC Fight Night, Burns contra Morales. E a gente está com ele aqui, essa fera aqui, Luiz Brownie. Fala, Matheus, fala Mal, galera que tá acompanhando aqui no Central da MMA. Prazerzaço, minha primeira vez aqui. E para falar de uma luta principal, encontro de leões aí, o Leão Velho, Gilbert Burns, contra o Leão Famito, 17-0, Michael Morales. Vamos destrinchar aí de uma forma rapidinha, nem tanto, mas aqui do jeitinho do Central da MMA. Main Event, vamos ver se o Durinho quebra a zica dos brasileiros em 2025, hein? Boa, boa. Tem muita zica esse ano, cara. Vou falar um pouquinho disso aí também. Tem ali os caras que estão invicto e estão perdendo a invencibilidade esse ano. Tem aí essas zicas aí para a gente trocar essa ideia. E, bom, rapaziada, protocolo, curte esse vídeo, se você não é inscrito ainda, se inscreve, e pô, brigadão rapaziada que se inscreveu aí, estamos chegando nos 300 já, o último vídeo eu tava pedindo os 200, pô, agora já estamos indo para os 300 e bom demais, obrigado pela moral aí, galera que tem comentado nos vídeos, que tem agradecido o conteúdo, obrigado mesmo, isso daí faz uma total diferença para nós. E aproveitando também, segue o Luiz aí, ó, Luiz _FF92 ali no Instagram ou é Twitter esse? No Twitter. Pode seguir lá. Boa. Segue ele lá também, sempre falando de MMA. E bora aí, bora falar então. Eu já vou chegar levantando a bola aqui, rapaziada. Luiz, eu vou começar por você, Luiz. Cara, quem que você acha que é favorito para essa luta aí? Porra, já levantando a... Pô, já começa pelo... Olha, não só eu, mas as casas de apostas, antes de começar aqui nosso vídeo, pô, o Durinho tá pagando quase 6,40, quase 6,5 para 1 para uma vitória do Durinho, ou seja, o Michael Morales deve ser o maior favorito do ano de um main event, assim, é uma zebra proporcionalmente muito grande. Eu acho que deveria, no máximo, estourando, pagar 4 para 1. 3 para 1, acho que tava ok, mas quase 6,5, e se continuar desse jeito, vai chegar a 7 no sábado? Não tem como. Michael Morales, mais novo, momento que ele vem, invicto. Durinho não vem no bom momento. Tem a questão das gerações que a gente brinca, né? Leão velho contra leão novo. O equatoriano é o favorito. Não tem como negar. A gente fica na esperança do Durinho, vamos falar aqui, analisar um pouco a luta, mas o favoritismo tá todo com o Morales. Bizarro, hein? Bizarro. Cara, eu não sabia que estava tão desproporcional assim. Porque eu queria saber desse reflexo aí, porque, inclusive, eu vou puxar o negócio aqui, mas eu vi hoje, coincidentemente, uma entrevista do Durinho para a Submission Radio, em que ele fala que a derrota dele pro Chimaev em 2022, aquela derrota lá dele que foi duríssima, trouxe tanto hype para ele, seguidor novo, dinheiro, oportunidade, que ele saiu um pouco do caminho, sabe? Ele deu uma desfocada, ele mesmo falou, depois daquilo, eu dei uma perdida, até voltar a recuperar, quis viajar, quis fazer as coisas, apareceu um monte de oportunidade. E mesmo assim, depois disso, a única performance ruim que eu vi mesmo do Durinho foi contra o Sean Brady, porque ele vence o Neil Magny, ele vence o Jorge Masvidal, bem seguro, inclusive, dominante. Aí ele faz uma luta com o Belal Muhammad, em que ele quebra o braço no primeiro round, e ombro, é uma luta... foi o ombro, né? Foi o ombro. Isso. Não é uma luta boa, mas é entendível. E aí ele faz uma luta boa contra o Jack Della Maddalena. Ele ganha o primeiro round, ganha o segundo, tá ganhando o terceiro até aquele desfecho. E aí ele vem contra o Sean Brady numa performance que daí eu já achei ruim. Já não parecia para mim o mesmo Durinho de sempre. Mas assim, eu não consigo ainda entender, agora que o Luiz falou isso, o porquê de refletir tanto assim na casa de aposta, cara. Porque... é muita coisa. Ele é muito azarão. Aí, no caso, são duas situações. A primeira é as bolsas, né? Os odds, elas tendem muito para quem é invicto e para quem tem uma sequência de vitória. Então, o cara é invicto, consequentemente, ele tem uma sequência. E quando ele pega um cara que vem numa sequência de derrota, já vai automaticamente virar bem favorito aqui. Então, sei lá, um 3 para 1. Neste caso, é um jovem contra um veterano, 17-0, um hype muito grande. Então as odds esticaram a perder de vista. Eu acho exagerado também. A última vez que eu vi na segunda, estava 5,20. Ontem estava 6,20. Hoje está 6,40. Né? Agora aqui, né? Eu não sei amanhã, depois da manhã, no dia da luta. Não sei. Vai chegar a 7? Então, assim, 6,40 eu acho um absurdo.
muito grande. E você falou do Durinho, ele deu uma entrevista pro Laerte também, que ele falou sobre a luta contra o Chambéry, que ele não bateu o peso legal, e ele disse que ele não estava lá. Ele falou que não é desculpa, ele perdeu, o americano foi melhor que ele. Com a luta, tanto que ele falou que nessa luta ele quer mostrar que, tipo, que ele tá com sangue nos olhos. Que ele bateu o peso mal, ele, tipo, é como só se estivesse o corpo dele lá. Não tava o Durinho. E aí o americano, obviamente, a gente tá falando de MMA brutal, a gente não sabe. Mas ainda nessa entrevista, ele fala que essas 3 derrotas que ele teve foram importantes para ele entender que ele tem que fazer o equilíbrio pessoal. Ele disse que a vida pessoal dele tá super tranquila agora, ele vai ter filho, a esposa dele tá grávida, parte espiritual também. E aí ele entendeu que ele tem que equilibrar, que ele só pensava no profissional, só no Gilbert Durinho, e ele tava esquecendo do Gilbert Burns, o Gilbert pai, né, o Gilbert marido, amigo, e aí ele conseguiu equilibrar. Ele falou que agora ele tá se sentindo melhor, e ele falou um outro detalhe que também é muito importante. Vocês viram que o Durinho chegava muito forte, muito pesado? Então, para essa luta, ele baixou o peso. Ele tá tipo... Eu ia falar isso, esse vídeo agora dele leve, no Show Me Money podcast lá, fizeram um vídeo dele, né? Será que a galera não viu? Ele tá tipo... Cara, sim, sério. Ele disse que ele tá com gás de peso leve. Que ele falou que quando ele tem o prime dele no meio médio, que ele chega a disputar o cinturão, ele tava com gás de peso leve. A mão dele sempre foi pesada, mas aquela pegada mais rápida do que os caras maiores. Depois ali, que ele fala que ele luta, que ele perde o cinturão, ele começou a ficar muito forte, muito pesado. E aí isso também prejudicou na performance. Então vamos ver qual vai ser o que isso vai dar na luta, né, contra o Morales. Comentário fisicamente só, ele tá diferente, tá bem diferente. Para essa sua pergunta, as casas de apostas, elas usam um modelo estatístico. Não sei, eu preciso me aprofundar, mas o que acontece? O Durinho está numa sequência de 3 derrotas. O Morales está vindo invicto, né? O que os caras fazem? Provavelmente eles pegam o histórico de todos os caras com 3 derrotas contra os caras que vieram invicto. E aí eles fazem qual foi a probabilidade dos caras que enfrentaram nesse exato modelo. Que tiraram essa sequência, né? Inverteram. Isso, e provavelmente a estatística deve ser assim, bizarra demais. Tipo 38%. Para estar tão desproporcional assim. Porque se a gente pegar então, nesse... detalhe da defesa de quedas que a gente pode falar, porque uma das análises que as pessoas que vão apostar, ou que vão ver a luta, é que, pô, o Durinho pode botar para baixo. E o Morales, se eu não tiver enganado, ele só foi quedado uma vez no UFC pelo Neil Manning, e eu acho que a porcentagem de defesa de queda dele é de 92%. Aí. Isso também pesa muito para essas odds, que vão pensar assim, pô, o Durinho vai ter que trocar com o Morales. Então a chance dele vencer. Né? Exatamente. Pô, mas e as pessoas, né? Se a gente destrincha e pega o luta-luta, ela não parece tão desproporcional assim, sabe? Tipo... As estatísticas são frias, meu irmão. Aí eu vou até falar de uma coisa, né? Eu queria entender aqui, na opinião de vocês, como vocês acham que essa luta vai se desenrolar ali? Vamos primeiro olhar ali para o lado do Gilbert Burns, né? Do Durinho. Como vocês acham que ele... Qual que vocês acham que vai ter a estratégia que ele vai entrar ali contra o Morales? Porque o Morales é um cara que ele é alto, tem uma boa envergadura. Eu particularmente acho que o Durinho ele é um lutador melhor do que o Morales. Você pegar o conjunto da obra, mas isso eu estou falando de Prime, né? Eu não sei qual Durinho que vai aparecer ali, enfim, a gente tem essa sequência de derrotas, etc. O Jiu-Jitsu, eu acho que não tem comparação, não tem comparação. Mas aí eu queria saber de vocês, aí vou começar pelo Mal. Qual que você acha que vai ser a estratégia do Durinho ali? E o que você acha que ele deveria fazer, né? Inclusive, ele falou um pouco, né, sobre a estratégia. Ele falou que é um cara muito forte, novo, muito comprido, tem uma envergadura boa, e eu acho que vai se desenhar mais ou menos como ele falou, pelo menos a estratégia dele, que é aquele mix de tentar encurtar a distância, botar a mão, porque ele tem uma mão pesada, e eu acho que o Morales vai aceitar essa trocação, porque ele é um cara, tipo, que tem um punch muito cabuloso, e o Durinho pode tentar encurtar e fazer um jogo de grade, botar para baixo. Não vejo como vai sair muito disso a estratégia para o Durinho, sabe? Inclusive, eu até trouxe aqui, estava buscando enquanto vocês falavam, que vocês falaram que o Michael Morales tem 92% de taxa de defesa de quedas. E aí eu fui buscar os últimos adversários dele, porque o Neil Magny quedou ele, né? Foi uma das poucas quedas que ele sofreu. Ele venceu, antes disso, o Jake Matthews, que tem
uma taxa de defesa de queda baixíssima, 1,46 por luta. Não é um cara que tenta quedar. De atirar a queda, né? E o Max Griffin, 1,37, ou seja, menos ainda. Ele não enfrentou caras ainda que tentaram fazer esse jogo. Então, é uma curiosidade que pode fazer a diferença, sabe? E aí, um comentário antes de passar a bola ali para o Luiz. O Neil Magny, na luta que eles tiveram, a luta acabou no primeiro round, né? O Neil Magny encostou ele na grade, ele teve muita dificuldade para sair ali. Na realidade, ele foi sair mais pro final do round, ficou um tempão, nem sei quanto tempo durou ali aquele domínio do Neil Magny na grade, e aí ele saiu girando uma cotovelada, que pegou no queixo do Neil Magny e não aguentou, dali foi o começo do fim, né? Então tem esse ponto que eu acho que é muito relevante, ele não pegou alguém do nível de jiu-jitsu do Durinho. Mas aí, Luizão, segue aí com a tua análise. Então, o Mal trouxe muito bem esse retrospecto de que ele não pegou os caras que vieram para quedar, no máximo o Neil Manning, só que ele teve muita dificuldade com os low kicks do Morales, né? Que teve uma hora até pensei que ia acabar ali a luta de tanto chute que ele estava tomando na panturrilha. Só que a gente tem que lembrar também um outro detalhe. O Morales é oriundo do wrestling. Ele é um cara que é dessa parte de luta agarrada. Então ele tem essa base, apesar de ser trocador, ser longo, agressivo, ele é um dos motivos desse 92% também é porque ele já tem ali uma base. Então, o grande enigma para essa luta é saber se o Durinho vai conseguir quedar, se ele quedar, se ele vai conseguir estabilizar, se ele vai conseguir impor o jogo dele ali, seja via ground and pound, ou seja o jiu-jitsu de altíssimo nível que a gente sabe que o Durinho tem. O Durinho falou também em entrevista, eu não vi essa entrevista recente aí que o Mal falou, mas na entrevista que subiu hoje lá do Laerte, o Durinho falou que para esta luta, ele quer fazer algo semelhante na luta do Raoni Barcelos contra aquele quebrou o hype do garoto lá. Eu vi. Isso, contra o Peyton que foi um ritmo de volume, pressão, boxe, botar para baixo. Essa estratégia do Durinho, eu vejo que ela pode ser muito eficaz, só que aí vamos aqui. E o gás? O Durinho tem, acho que 38 anos, né? Ou 37. Ele já tá nessa... Então, assim, já tem uma idade. A luta é 25 minutos, são 5 rounds. Faz 39 tem experiência? Tem experiência? Aí, ó. Então, quase um quarentão. O Morales tem 25, não é isso? 27, eu acho. 25. Acho que é 25 mesmo. Aí, 25 anos, ou seja, é uma diferença, quase certeza 25. Que é 25. Mas assim, 25. É uma diferença de 13, que vai virar 14 anos daqui a pouco. Tem que ver como é que vai estar o gás Durinho. Se ele conseguir impor esse volume que ele pretende, você lembrou bem, Matheus, na grade, o Morales já mostrou uma dificuldade. Usar o jogo de grade ali, a gente tem que ver se a estratégia do Durinho vai ser para pontuar, fazer isso durante 5 rounds, ou se quando ele conseguir impor, tentar matar a luta. Porque a gente sabe que o Durinho tem a mão pesada. Só que para ele acertar o Morales, ele vai ter que encurtar. O Morales, se eu não me engano, é a maior envergadura da categoria. Tem mais de 2 metros de envergadura. É um cara muito longo. Ele não tem medo de fazer... 2 e 1. Ele é um cara que não tem medo de fazer luta feia. Ao mesmo tempo que o Morales pode soltar um highlight maravilhoso, ele pode fazer uma luta de 5 rounds ali, que ele vai pontuar na segurança, bater e sair, manter a distância dele, e não vai querer saber se vão estar... Lá não vai ter tanta vaia no Apex, né? Mas ele é um cara que já fez luta assim, inclusive, no UFC, para garantir ponto. Sim, o Durinho... inclusive essas que eu trouxe foram mais ou menos nessa pegada aí. Então, para mim, o enigma é saber se o Durinho vai conseguir impor essa estratégia dele. Porque ninguém vence o tempo. Como é que tá o gás do Durinho? Será que o Durinho... se fosse 3 rounds, eu já acho que a luta já é para uma outra configuração. Agora, como são 5 rounds, cara, não tem jeito. Do outro lado, saúde por saúde, o menino tem 25 anos, rapaziada. É mais novo que nós 3 aqui e tá aí trampando porrada em alto nível. É uma luta muito complicada pro Durinho nesse quesito também físico da parada. E o Matheus, só trazendo uma informação para complementar a sua aqui, que você perguntou da luta do Neil Magny, e ela durou 4 minutos e 39. E o Magny teve um controle de 2 minutos e 5. Então ele controlou por mais quase a metade da luta inteira ali o Michael Morales na grade, mas também a hora que o Morales conseguiu sair foi e foi bem na saída. Mas tem um detalhe, né? O Magny é grande, o Durinho é mais baixo. Então esse controle de grade, não sei. Esse barulho tá saindo aqui? Porque tá tendo uns fogos que eu moro perto do Maracanã. O Flamengo vai jogar agora. Pode crer. Não, tá saindo não, tá tranquilo. Cara, com relação a isso, eu fiquei pensando exatamente. Eu acho que o Morales, ele não vai estar de touca, ele não vai
ser inocente, ele sabe que o Durinho vai assistir essa luta contra o Neil Magny, né? Que ele assistiu essa luta com certeza, e ele vai vir já esperando essa entrada de queda ali na grade, o Durinho tentar controlar ele ali. Então, acho que uma coisa que o Madalena fez, e ele mostrou, é que o Madalena faz muito bem. Ele mostrou isso no final de semana passado. Foi contra-quedar o Durinho. Ele conseguiu com uma contra-queda legal ali, que pegou o Durinho meio de surpresa. Então, pode ser que o Morales ali venha muito com essa estratégia também, né, na luta, para essa luta. E o Durinho deu uma afobada naquela luta, né? Depois que ele começou a spamar a queda, né? E aí foi a hora que entrou a joelhada de encontro. E o próprio Morales é um cara que usa joelhada, tá? Ele usa bastante joelhada, não acertou ainda aquela de highlight, mas é um cara que tem que ficar ligeiro com isso. Ele solta umas joelhadas também, umas boas cotoveladas. Cara, acho assim, inclusive o Durinho talvez venha para fazer o jogo, não que o Belal Muhammad fez na última luta, mas o que ele vinha fazendo, né? Que é de volume, pressão, grade, abafando 100%, colado, né, na cara, porque você evita tomar os golpes mais potentes, né, do atleta e em curta distância. Mas, cara, é difícil, porque eu queria, inclusive, perguntar para vocês dois, como vocês acham que é o Michael Morales de costas para grade? Porque ele vai girar, e o Durinho provavelmente vai tomar o início das ações, a iniciativa, vai perseguir, vai tomar o centro do octógono, como é o Michael Morales de costas para a grade, contra-golpeando, sabe? Porque ele vai ter que usar muito se ele não para manter a distância. Então, para mim, a dúvida é essa, sabe? Como que ele sofrendo pressão. Entende? Porque a vitalidade vai ajudar muito ele. Sim. Ele é um pegador e ele é muito jovem. Mas como que ele lida sendo pressionado, sabe? Então, eu acho que o caminho... Então, o caminho é esse, porque quando o pouco que ele foi pressionado no UFC, no octógono, ele já se sentiu desconfortável. Então, esse é o caminho, é o jogo de pressão ali, porque não tem como, o cara tem 2 metros de envergadura, o cara é bom em pé. Ele tem chute, ele tem cotovelada, às vezes ele tenta joelhada. Se você der espaço para ele, é tudo que ele precisa. Porque ele não vai querer trocar na curta, onde ele vai dar possibilidade de ser acertado. Ele já foi acertado em algumas lutas também no UFC. Não é um cara com uma defesa Floyd Mayweather, né? Mas ele tem essa vantagem da envergadura. Eu acho que ele com as costas na grade, obviamente, ainda mais com o Gilbert Burns ali tentando pressionar, ele vai ficar desconfortável. Creio que ele vai tentar usar um clinch ali do Muay Thai para tentar dar uns golpes para deixar o Durinho também não fazer o que quer e já sair para circular, para ficar ali no meio do octógono, porque a luta dele é na distância. Não tem jeito, a luta dele não vai ser na curta. Então a minha única dúvida é o que você falou mesmo, Luiz, vai ser uma luta de gás, cara. Exatamente, porque o Durinho não tem como fazer uma luta com ele de... Pode acontecer? Pode acontecer, e o Durinho pode ganhar? Pode, mas aí eu acho que a probabilidade é menor. Ele ir pra loucura pro infight, pra trocar, e vamos ver quem vai cair primeiro. A probabilidade do Durinho cair primeiro, pela questão de envergadura, velocidade, tá mais pro Morales. Então ali, se ele for pra loucura, vai pra loucura, o que vai acontecer? Creio eu que se o Durinho acertar uma mão no Morales, o Morales no mínimo vai tomar knockdown, né? A gente não sabe como é que é o Morales tomando um golpe limpo de um cara com a mão pesada. Tem cara que tem queixo, aguenta, toma knockdown, passa sufoco e volta pra luta. Tem cara que já deita logo e acabou a luta. Então, eu acho que o Morales vem pra pontuar, ele vai vir para pontuar, para poder construir o nocaute. Eu acho que essa vai ser a estratégia do equatoriano. Vai ficar ligado na grade, ele vai vir muito ligado nos 2 primeiros rounds, que na teoria o Durinho vai estar mais forte, principalmente no primeiro round. Então ele vai tentar manter a distância, e provavelmente ele vai ficar circulando muito o octógono no primeiro round, para não deixar o Durinho se aproximar, e o Durinho vai ter que fazer o jogo de por cima. Aproximação, porque ele vai ter que engolir 2, 3 socos para poder encurtar. Porque não vai ter jeito, porque na distância ele não vai conseguir acertar o Morales. Acho que ele vai se mostrar agora pra gente como ele lutando com top contenders, com o topo da divisão, porque apesar dele estar invicto e tal, ele nunca pegou ninguém do nível do Durinho. Vamos ser sinceros, Trevin Giles, Adam Fugit, Max Griffin, Jake Matthews, Neil Magny, não estão, por mais que o Neil Magny ainda fosse ranqueado, era um porteiro ali, mas assim, do nível do Durinho mesmo, vai ser agora que ele vai mostrar para que veio, sabe, o Michael Morales. É o chá de revelação para saber se ele é um top, de fato. É porque é a luta que o UFC adora fazer, né?
É a luta que o UFC adora fazer. Vai pegar um cara veterano, duríssimo, que já disputou cinturão, já foi top 5, contra um que tá vindo aí embalado para fazer a troca de bastão. O Durinho sabe que ele tá sendo feito de escada para essa luta. Ele vem para a missão para mostrar que ele ainda não tá nesse nível. Isso, né? Ele falou sobre isso. Aliás, ele já esteve desse lado da moeda, porque, se vocês vão lembrar bem, o UFC fez isso com ele. Quando o Durinho estava vindo na sessão, deram para quem para ele? Demian Maia, já estava para fim de carreira, exatamente. E depois o Ty Woodley, ex-campeão também, que já estava decaindo. O Durinho foi lá e fez o serviço, pegou o bastão dos dois, tanto que ganha essas duas lutas e disputa o cinturão com o Kamaru Usman. Então o Durinho já esteve na moeda do Morales, ele sabe como o Morales vai vir. Durinho então, tá vindo com a água para jogar no chopp do UFC. É isso, exatamente. Isso aí, mano. E ele tem que fazer isso, porque se ele perder, ele vira porteiro. Ele vai substituir o lugar do Manning. Porque o UFC vai botar ele como escada. Porque o correto qual é? Caso ele perca, o UFC tentar botar uma luta, tipo assim, tipo, caras que estão, mesmo que no nível ali, pô, um caso seriam 4 derrotas, então um cara que tá vindo de 2 ou 3 derrotas. Mas também não duvido o UFC querer botar mais um outro maluco que tá vindo babando no ranking. Esse vai ser. Já tá lutando contra top 15, né? Ele já não tá mais lutando com a parte ele é o oitavo, né? Acho que o Durinho é o oitavo. E o Morales é o 12º, né? Acho que é isso. Aí vai ser receber um Joel Álvares da vida, vai pegar um meninão ali que não tá nem ranqueado. Joel Álvares, inclusive, ele quer subir para os meio médios, só que o UFC quer manter ele no peso leve, porque vê que ele tem bons casamentos ali para ele, garante que ele vai ter lutas que podem fazer ele alavancar. Já nos meio médios, o UFC já garantiu. Só que nos meio médios o UFC disse a ele que não vai dar pra fazer essas lutas. Traduzindo, fica no leve, que eu vou fazer agora você, ó. Se você ficar no meio médio, você vai ser mais um. Você vai ter que trabalhar tudo de novo. É que o corte de peso deve ser embaçado. Deve ser embaçado pra ele. Com certeza. Agora eu vou trazer um dado aqui, cara, que é muito relevante. Falei um pouquinho ali no começo. Esse ano foram 22 lutadores frustrados que vinham com 0, cultivando o cartel invicto, se gabando da invencibilidade, caíram no caso aqui que a gente está vendo, que era um lutador veterano pegando o moleque novo que está vindo aqui, ó, só subindo. Então, cara, será que você está escolhendo a mística? Tá escolhendo magia. É o ano do zero. O ano do o zero está em risco. Porque depois do Raoni ali, que ele cortou totalmente o hype do Talbot ali, eu acho que isso deu um gás para os velhinhos ali, cara. Os velhinhos pensaram bem ali, sabe? Então, eu não sei, eu tô trazendo esse lado aí, porque eu acho que o Gilbert Burns é um cara que é... Pô, a gente sabe já o que ele entregou, sabe? As guerras que ele entregou. Tem todos esses contextos aí dessas últimas 3 lutas, né? A única que ele perdeu realmente foi pro Jack Della Maddalena, como o Mal explicou, tinha ali, ele estava bem na luta. Eu até estava vendo o Maddalena vencendo ali aquela luta, mas ele estava muito bem na luta. Ele estava muito bem na luta. Será que não pode acontecer isso, cara? Sabe? Então, vai Mal primeiro aí. Anfitrião, vai, anfitrião. Não, na real eu ia trazer outra curiosidade, ia falar que além do Michael Morales, tem mais 2 invictos nesse card aí. Então pode cair mais 3 nessa noite. Então já vai quebrar, sim, porque a mística vai derrubar um para os outros talvez vencerem, eu não sei. Assim, vamos sacrificar os 2 primeiros. Sigo aqui o user no Twitter, mas também se inscrevo lá no canal do Tasso, porque toda terça eu tô no Chave de Orelha, podcast que eu tenho com o Tasso, e lá a gente falou o ano que o seu zero está em risco. Então, assim, tem 2 zicas aí. A do zero, Michael Morales está com um alvo nas costas, porque os comedores de zero estão por aí. E tem a do main event do Brasil. Acho que foram 6 já. Foram 6 derrotas. A única brasileira que ganhou foi a Mackenzie Dern, mas ela lutou com uma outra brasileira. Então, o Brasil ia ganhar. Então, assim, o Brasil ia ganhar. Então, ou bota 2 brasileiros para fazer main event, pra gente sair com vitorioso, porque, assim... acho que foram 6 main events, se eu não me engano. E um desses main events simplesmente já te perdeu um cinturão, que foi do Alex Poitin. Então essa zica de main event para brasileiro tá muito forte em 2025. Mano, né? Uma vai se manter. Ou vai ter um invicto perdendo, ou um brasileiro vai perder main event. Uma vai se manter. Vamos sacrificar. Vamos fazer assim, a gente sacrifica os invictos do card preliminar em troca do Durinho poder vencer o Michael Morales e a gente deixa os invictos. Não, e o Renato Moicano, ele já fez o vídeo de análise, ele já falou quem vai ganhar, porque também tem essa, né?
Tem a zica do Renato Moicano, né? São 3 isso daí a zicas, gente- cara. Ô, Moicano, dá paz, mano. Vai tirar férias, vai bater no velho lá. Para de fazer vídeo. Um salve pro Myron, inclusive, porque o Moicano foi a única Marinho que eu vai vi que lutar. o Moicano falou que o Myron vai ganhar. E eu fiquei preocupado por ele. Mas que, Eita, ó, tire nós. toda a zica, que o Myron é da hora, moleque, gente boa. Ai, caraca. Mas, Mário, rapaziada, inclusive, ganhou a guerra contra o Topuria, porque o Topuria pegou o apelido do Mário, a lenda, e voltou lenda, atrás, tem que voltou a ser o devolver. El Matador. Então, né, não tem Isso, como, tem que né? devolver. Esquece. rapaziada, pra gente encerrar aqui, palpites, como que vocês acham que vai acabar essa luta aí pra gente bater o martelo, finalizar essa resenha boa aqui? Pode ir, Mal. Vai lá. Eu? Puta, É. pariu. Ó, cara, que difícil. Eu vou no racional, tá? Por mais que meu coração seja eternamente pro Durinho vencer, eu acho que o Michael Morales uma hora vai acabar encontrando a mão, porque foi como o Luiz disse, eu acho que vai ser difícil do Durinho manter o ritmo por 5 rounds. Eu acho que Michael Morales no 4º round por nocaute técnico. Mas assim, Boa. foi Bom meio palpite, ousado. bom palpite. É triste, né? Mas também tô com igual mal. Meu coração está com, como diria Renato Moicano, com Gilberto Queimaduras. Só que é uma luta um pouco complicada ali para ele. O jogo é chato, é um jogo muito ruim pro Durinho. Eu acho que o Morales nocauteia também. E eu diria que no segundo round. Eu acho que o primeiro round vai ser de estudo e talvez no segundo round o Morales já entenda o que ele tem que fazer. Mas vou torcer, né, como todos nós aqui, o Durinho quebrar a banca, porque 6,40 para 1, quem apostar no Durinho, se o Durinho ganhar, meu amigo, quebra a banca. Isso é vitória simples. Se ele ganhar por finalização, deve estar uma odd alta. Se ele ganhar por nocaute, deve estar mais alta. Se ele ganhar por decisão, gigante por nocaute. Vai ficar rico. Então, assim, se o Durinho ganhar, vai quebrar a banca. Não tem jeito. Seja como ao vivo for. aqui. Estatística ao vivo aqui. Durinho nunca perdeu no segundo round na carreira dele. Opa, então já dei um palpite ousado sem saber. Ousado. Cara, eu escolhi acreditar, eu escolhi a mística. Eu vou de Durinho, o Durinho vai ganhar, vai finalizar ainda esse moleque, vai finalizar. Podem anotar aí. Não, mas que round? Porque aqui o negócio é qual round, certeiro. Terceiro round. Terceiro round. Sabe por quê, cara? O cenário tá pronto, irmão. O cenário tá pronto. Ele vai derrubar a zica dos brasileiros aí em main event e ele vai tirar o zero, vai botar outra mística para jogo. O Durinho tá... Mano, vocês vão ver, ele vai chegar iluminado ali no sabadão. É isso, vamos que vamos, então. Boa sorte. Que você esteja certo no fim das contas. Toda sorte do mundo ao Durinho, mano. Uma boa luta para ele de coração mesmo. Vamos ver aí, porque eu acertei o main event passado também, hein? Jack Della Maddalena, falei que ele ia vencer o Belal Mohamed, acertei ali. Rapaziada, e eu nunca fiquei tão feliz de estar errado. É verdade. Rapaziada, valeu pela presença aí, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você não curtiu ainda, curte também no like, não só curtir o conteúdo aqui que a gente fez, comenta também sua opinião, segue a rapaziada aí, segue as redes sociais da Central, tamo junto, até a próxima, valeu!